Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre os desafios para o ODHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, frente às atuais demandas e tecnologia de trabalho. Estamos aqui com a Claudiane Reis, ela é CEO da CRP-DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, psicóloga, consultora, mentora, palestrante e agora fiquei sabendo que era docente também. Né? Que aliás é um trabalho incrível ser docente, né? Sim, sim. E como você falou, você vê as pessoas crescerem. Sim. Né? E aí eu citei também de transformação, né? Se transformarem, né, Claudiane? Sim, porque a educação faz a diferença, né? A educação faz a diferença, a educação os leva para a descoberta de todos os potenciais, de tudo que eles possuem e que eles podem aplicar, onde eles atuam, onde eles queiram atuar. Muito legal. É isso aí. Mas eu queria voltar um pouco aí na questão da liderança. Perfeito. Embora você tenha citado um pouco aí sobre a liderança, e que isso tem um papel muito necessário e fundamental aí, né, para conduzir pessoas, porque a gente fala que por trás do negócio tem as pessoas, e os líderes têm que ter essa visão de entender que são pessoas que estão ali com ele, né? E de como tratar, de como cuidar, né? Mas assim, em cima disso, o que você tem feito com essas lideranças? O que você entende que deve ser feito com essas lideranças? Tá legal. Maravilha. Primeiro, assim, o que é liderança? Existem 357 definições, mas tem uma que acho que pode sintetizar. A liderança é a obtenção de resultados por meio de pessoas. Só por aí já vai ao encontro do que você falou. Lideranças está diretamente relacionado a pessoas. Então, o líder, quando ele assume essa posição, ele deixa de ser avaliado por questões técnicas e ele passa a ser avaliado por aquilo que fazem aqueles a quem ele lidera. Então, isso é uma baita responsabilidade. Ser líder não significa que você tenha o domínio técnico e o domínio dessas pessoas. Então, você precisa desse suporte. E não por acaso, aquela estatística que eu trouxe para você, 40% dos profissionais de DHO, que é o nosso público hoje aqui de atenção, eles têm como desafio desenvolver estas lideranças, tanto para que elas possam ser gestores, inclusive de pessoas junto aos seus liderados, para que elas possam fazer melhores processos de feedback, para que elas possam contribuir com o clima organizacional, porque relações doentias, tóxicas entre líderes e liderados pode desencadear o quê? Processos trabalhistas. Sim. Pode desencadear situações que a NR1 está aí para observar. Assédio moral, né? Assédio sexual e tantas outras coisas. O burnout, que agora é considerado uma doença do trabalho. Então, a liderança, ela tem um papel preponderante. E a esses profissionais de DHO, cabe não só políticas, práticas e procedimentos de recrutar, selecionar, desenvolver e preparar essas lideranças. Porque em suas formações, por exemplo, como engenharia, como medicina, como fisioterapia, qualquer área que ele venha, de onde ele venha, nem sempre ele teve essa formação. Então é justo que estas organizações, por meio do DHO, dê este suporte a esses profissionais, para que sim, eles possam fazer isso junto aos seus liderados, inclusive por meio da gestão da carreira profissional. Porque a grande maioria, quando se desconecta da organização, é porque ali não se vê mais pertencendo, porque ali não se vê mais fazendo a sua carreira, porque ali não se vê mais motivado a permanecer. Então, a liderança tem um papel muito importante. Inclusive, neste material que eu comentei com você, a preocupação é também com a saúde mental desses líderes. Eles não só são responsáveis por promover um ambiente saudável, humanizado, promover esse encarreiramento dos colaboradores, mas eles também estão adoecidos por essa sobrecarga, né? Então, dentro das organizações, eu tenho realizado executive coaching para esses profissionais, mentorias, workshops. Tem um workshop, por exemplo, que eu idealizei, que se chama Da Autogestão à Gestão de Talentos. Então, o que eu faço? Junto com um profissional de DHO,
desta empresa, nós elencamos quais os temas, quais as temáticas que esse líder precisa desenvolver no dia a dia com seus colaboradores. Então, temos lá seis quinzenas. A cada quinzena ele vem com um tema para ser trabalhado. Por exemplo, motivação. É o tema que os profissionais de DH mais escolhem. Então, ele responde o motivograma, que é específico para ele, líder. Então, ele tem um acolhimento dele enquanto líder. E depois nós entregamos um motivograma para que ele aplique na área, junto aos seus liderados. Na quinzena seguinte, nós tratamos esse tema e damos a ele suporte de como ele vai lidar com esse processo. Porque muitas pessoas dizem também para os líderes, você tem que motivar seu colaborador, você é responsável. Não, ninguém é responsável pela sua motivação. Aliás, a raiz da palavra motive vem do latim. Motive a necessidade. Se a necessidade é interna. Então, motivação é uma necessidade interna que te leva à ação. Agora, cabe aos líderes, com o suporte do DHO, saber quais são essas necessidades. Porque quando você conhece essas necessidades, o que você faz? Você gerencia os incentivos e os estímulos que atendem a essas necessidades internas e que vão então reverberar em comportamentos motivacionais. Então a gente faz todo esse trabalho e eu gosto muito de trabalhar dentro das organizações em parceria com os profissionais de DHO, os profissionais de gestão de pessoas, os business partners, porque depois que eu termino esse trabalho de consultoria, são eles quem dão continuidade. E um diferencial do nosso trabalho, Cláudio, é a aplicação dos instrumentos de autoanálise. Então, você tem ali o dominância cerebral, você tem as forças de caráter da psicologia positiva, o inventário, né, o processo aqui da Gallup. Então, você tem uma série de ferramentas que fazem com que a pessoa se perceba do seu desempenho. Tem uma ferramenta ligada à liderança situacional, que mostra qual é o estilo dessa liderança, se ele é direção, se ele é treinamento, se ele é apoio ou se ele é delegação. E aí eu faço um cruzamento para calcular matematicamente o nível de maturidade do colaborador. Então, se o meu colaborador tem maturidade 1, o meu estilo de liderança tem que ser direção. Se ele tem o 2, treinamento. Se ele tem o 3, é apoio. Se tem o 4, é delegação. E isso traz um conforto também para essas lideranças. Não que você vai sair colocando uma etiqueta na cabeça de cada um para dizer se é 1, se você é 2, se você é 3 ou 4. Mas isso te dá um amparo, te dá um suporte. Porque às vezes você tem um estilo de atuar de liderança que combina muito para uma pessoa, mas não combina para outra. Verdade. Né? Até mesmo a comunicação. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são sinestésicas. Então, quando você cruza todas essas variáveis, você promove um processo de liderança mais customizado, mais personalizado, mais próximo àquele seu liderado. Mais assertivo, né? Sim, mais assertivo, né? E que leva para essas questões. E aí até quando você falou aí da questão da liderança em relação ao comportamento das suas equipes, das suas pessoas, a gente sabe que muito dos pedidos de demissão, às vezes não é por causa da empresa, não. É por causa do líder. Sim. Então é importante que ele saiba conduzir isso. Mas sim, também nós falamos do outro lado também, né? De repente, quando ele se sente que não está bem, porque o líder, na verdade, não tem que saber de tudo, né? E pode sim demonstrar, né, claro, as suas fraquezas, claro, né? E procurar conversar com a sua equipe, pedir apoio, pedir ajuda, né? Sem dúvida. Não tem esse papel de super-homem ou da Mulher Maravilha. Não. Isso aí é lá no passado. Tinha que mostrar força, né, Claudiane? Sabedoria de tudo. Não, hoje em dia, não. Ele tem que ter esse cuidado com as pessoas, mas também quando ele precisar, que ele possa me pedir ajuda. Sim. Seria isso, Claudiane? Sem dúvida. Você foi perfeito. São reuniões como essas que permitem com que as pessoas compartilhem quais são os seus pontos mais fortes, os seus pontos a melhorar, e tudo isso vai levando para esse espaço mais humanizado
e, consequentemente, mais saudável. Então, você percebe, Cláudio, que não é assim uma coisa difícil, é que precisa desse esforço, desse querer fazer pelo outro. Sim. Pelo outro e por si também. Com né? certeza. Com certeza. E tem um comentário aqui, Claudiane, do Valdir Maciel. Opa! Profissional incrível, a Claudiane Reis, e tá dando aqui os parabéns para você. Obrigada, aqui. Valdir. Valdir é o meu anjo da guarda, é o meu social media que me ajuda, que me apoia e que realiza todas as minhas postagens. Um parceiro. Que Valdir, bacana. muito obrigada. É isso aí, Valdir, o pessoal reconhecendo o seu trabalho aí, né? Sim, sim. Preciso passar